Tendência 1. A manifestação do homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2:3-7 nos adverte em que ninguém de maneira alguma vos engane, pois não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta sobre tudo o que é chamado Deus ou objeto de adoração, de modo que se assentará no templo de Deus, afirmando ser Deus. Não se esqueçam de que eu lhes dizia essas coisas quando ainda estava com vocês. Agora vocês sabem o que o impede, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Pois o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o está impedindo. Vamos focalizar uma sentença neste trecho das Escrituras: daquele que agora restringe continuará a fazê-lo até que seja tirado do caminho. O termo restringe na versão King James da Bíblia é uma palavra antiga que significa impede ou o limita. Em linguagem moderna, isso poderia ser interpretado como aquele que agora impede continuará a fazê-lo até que seja removido do caminho. Geralmente, esse trecho é entendido como referindo-se a uma força ou entidade limitadora que está impedindo a plena manifestação da ilegalidade e a ascensão do Anticristo. Esse restringidor não é nada menos que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus. A questão agora é: o que acontecerá quando essa restrição for retirada? Quando essa força limitadora for removida, acredita-se que a ilegalidade será liberada e o Anticristo será revelado. Paulo explana nos versículos seguintes explicando que o homem do pecado, ou o filho da perdição, que é ninguém menos que o Anticristo, será revelado e se elevará acima de tudo o que é chamado de Deus. Esse período está associado a uma grande decepção e apostasia. O texto não oferece detalhes explícitos sobre como a remoção da força restritiva, que é o Espírito Santo, ocorrerá, seja como um evento súbito ou um processo gradual. A verdade é que não sabemos se ele será retirado de repente ou se será gradualmente removido, dando-nos a oportunidade de observar a ilegalidade aumentar e o homem do pecado surgir lentamente. Em minha perspectiva, acredito na última possibilidade. Creio que ele se afasta gradualmente, nos permitindo vislumbrar o que está por vir nesta terra. Ao observar nosso mundo, não percebe isso? Ao analisar o mundo em que vive, não nota? Estamos vivendo em um mundo que se encaminha gradualmente para o domínio do Anticristo. As ideologias das pessoas, suas crenças fundamentais, estão passando por uma mudança sísmica, com um número crescente de indivíduos virando as costas para a realidade e os fatos. Não podemos evitar questionar se essas mesmas pessoas hesitarão em se curvar diante do homem do pecado quando ele fizer sua grande entrada. Estamos diante de uma geração cada vez mais hostil ao nome de Cristo. É crucial compreender que isso não é mera coincidência, trata-se de uma queda deliberada e orquestrada, uma grande apostasia desdobrando-se diante de nossos olhos. O mundo está sendo preparado para a decepção, pronto para acolher o homem do pecado de braços abertos. Em 2024, enquanto você navega por este cenário de decepção e decadência moral, observe atentamente as tendências sutis, mas persistentes, que indicam a gradual retirada do restritor, o Espírito Santo. A aura da ilegalidade está se infiltrando, deixando sua marca em todos os aspectos da sociedade. As pessoas estão defendendo suas próprias verdades, afastando-se da verdade absoluta que antes permanecia inquestionável. Diante das mudanças profundas e transformações que nosso mundo tem vivenciado, o domínio espiritual não permaneceu intocado. A retirada gradual da influência restritiva do Espírito Santo, conforme discutido em 2 Tessalonicenses 2:03-7, está preparando o terreno para uma sociedade cada vez mais suscetível à decepção e ao surgimento do Anticristo. O espírito da ilegalidade já está fazendo sua presença ser notada de maneira sutil, porém incontestável, transformando o tecido de nossas comunidades. Se retrocedermos um século ou até 2, os campos da ciência e da tecnologia seriam quase inimagináveis em comparação com o que conhecemos hoje. Os progressos que alcançamos em um período relativamente curto são verdadeiramente miraculosos. Desde os primórdios das máquinas rudimentares até o complexo mundo digital em que estamos profundamente imersos atualmente, a evolução tecnológica da humanidade tem sido um testemunho de inovação, curiosidade e uma busca incansável pelo desconhecido. Apocalipse 13:16-17 oferece uma visão de um futuro sombrio, onde a tecnologia toma um caminho sinistro, e ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
Esta profecia, uma vez considerada distante e impossível, agora está sinistramente à beira da realidade, dada a nossa trajetória atual. Ela descreve uma era em que as pessoas terão uma marca em sua mão direita ou testa, uma marca que se tornará essencial para as transações econômicas, um requisito sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. Embora parecesse inimaginável em décadas passadas, o rápido avanço tecnológico de hoje torna essa visão bíblica cada vez mais plausível. É inegável que nosso mundo está avançando em direção ao cenário descrito no livro do Apocalipse. A rápida evolução da tecnologia, especialmente nos campos da vigilância, biotecnologia e finanças digitais, está facilitando uma transformação que se alinha de maneira surpreendente com as imagens bíblicas do Apocalipse 13. A infraestrutura necessária para o tipo de controle e domínio que o Anticristo exercerá está sendo estabelecida ao nosso redor. Você não percebe isso? Tudo o que o Anticristo precisará para que se cumpra a profecia do Apocalipse 13 já está presente. O nível de controle mencionado no Apocalipse 13 era impensável há 200 anos, ou mesmo há 100 anos, mas agora é uma realidade. A infraestrutura para o sistema de controle do Anticristo está pronta. Basta considerar a extensão da vigilância e coleta de dados que ocorrem em nossas vidas cotidianas. Nossos movimentos, compras e até preferências pessoais são constantemente monitorados e analisados. Em resumo, o texto de 2 Tessalonicenses 2:3-7 adverte sobre um período de apostasia e a revelação do Anticristo, associado à remoção de uma força restritiva entendida como o Espírito Santo. Em 2024, estamos presenciando um mundo que se encaminha para a realização dessa profecia, à medida que os avanços tecnológicos se entrelaçam com a decadência espiritual, criando um ambiente propício para a decepção e o surgimento do homem do pecado. As mudanças observáveis nas ideologias e o crescente desprezo pelos valores cristãos destacam essa transição. Como crentes, é fundamental permanecer vigilantes, discernir os tempos e manter a verdade, compreendendo que a gradual retirada da restrição do Espírito Santo está preparando o terreno para o cumprimento desses eventos proféticos. A segunda tendência mencionada é a distração causada pelo Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:04 afirma: "O Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Isso revela o trabalho sinistro do adversário, o príncipe deste mundo, que está constantemente empenhado em obscurecer as mentes das pessoas, impedindo que a gloriosa luz do Evangelho penetre em seus corações. Em termos simples, Satanás está trabalhando nos bastidores, e essa tendência continuará em 2024. Certamente, quando olhamos para os últimos 10 anos, é evidente que o mundo passou por mudanças tumultuosas, algumas das quais se alinham com as palavras proféticas encontradas em Mateus 24. Os eventos descritos, como guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações, fomes, pestilências e terremotos, são de fato sinais mencionados por Jesus como os princípios das dores. Muitos têm proclamado falsamente ser o Cristo, e vimos conflitos e desastres naturais ocorrendo em diversas partes do globo. Estes acontecimentos podem ser interpretados à luz das palavras de Jesus em Mateus 24:05-8. É um lembrete para permanecermos vigilantes e atentos aos sinais dos tempos. Embora esses eventos sejam perturbadores, também são indicativos da necessidade de reflexão espiritual e preparação para os desafios que o futuro pode trazer. As Escrituras nos encorajam a manter a fé e a confiança, mesmo diante dos tumultos do mundo, pois, como afirmou Jesus, esses eventos são inevitáveis, mas ainda não são o fim. É verdade, as palavras de Mateus 24 descrevem claramente os sinais dos tempos e as mudanças tumultuosas que vemos em nosso mundo. Apesar desses sinais evidentes, muitos continuam perdidos na teia da decepção, com corações endurecidos e olhos cegos para a verdade do Evangelho. Mesmo tendo ouvido as profecias e testemunhado sua realização, algumas pessoas permanecem na rejeição da salvação que lhes é oferecida. O espírito enganador deste mundo obscureceu suas mentes, lançando um véu sobre sua compreensão e desviando-os do caminho da retidão. Nesse contexto, é fundamental para os crentes compartilhar a mensagem do Evangelho com amor e compaixão, mostrando às pessoas o caminho para a verdade e a salvação em meio às trevas deste mundo. A oração, a paciência e a dedicação à proclamação da palavra de Deus são essenciais para guiar aqueles que estão perdidos de volta ao amor e à graça de Deus.
O discernimento espiritual e a disposição para serem instrumentos de luz em um mundo cada vez mais escuro são vitais para orientar aqueles que estão cegos espiritualmente. Tendência número 3, no aumento de falsos profetas. Espera-se ver uma tendência crescente de falsos profetas e igrejas que se desviam do caminho correto. Eu acredito firmemente que existem ministros e igrejas hoje que, se a marca da besta fosse implementada agora, encorajariam suas congregações a aceitá-la. Minha razão para afirmar isso é que há igrejas atualmente que se conformam completamente ao mundo. O que a sociedade faz, essas igrejas fazem. O que a sociedade adota, essas igrejas e seus líderes também adotam. O que a sociedade aceita, essas igrejas e seus líderes aceitam. A Bíblia nos adverte que estamos nos encaminhando para um tempo em que a sociedade aceitará a marca do Anticristo. Devido a essa aceitação geral da marca da besta, algumas igrejas e suas lideranças também seguirão o mesmo caminho. É evidente o surgimento de um padrão em algumas igrejas. Como crentes, é crucial que estejamos alertas e percebamos como o espírito do Anticristo está se manifestando em algumas congregações atualmente. Assim como ao Espírito Santo, existe um espírito neste mundo chamado o espírito do Anticristo. Se uma igreja não está sendo guiada e liderada pelo Espírito Santo de Deus, então está sendo conduzida pelo espírito do Anticristo. Existem igrejas que estão sendo dominadas por esse espírito do Anticristo. E identificá-las não é difícil, são igrejas que abandonaram a obediência à palavra de Deus, conformando-se às últimas tendências. Há igrejas que promovem a ideia de que Jesus não é o único caminho para a salvação. Elas adotam uma visão universal da redenção, na qual Jesus Cristo não é considerado o único meio para se aproximar de Deus Pai. Em vez disso, ensinam que existem diversos caminhos para alcançar a comunhão com Deus Pai. Isso reflete claramente o espírito do Anticristo, que tenta diminuir a posição de Jesus como o único e exclusivo caminho, transformando-o de singular para apenas um entre muitos caminhos possíveis.